Foragido da justiça brasileira é encontrado e preso em Massachusetts. Relatório aponta que a comunidade brasileira contribuiu com mais de 10 bilhões de dólares à economia da Flórida. Ladrão entra em casa à venda durante open house e vasculha por itens de valor na Califórnia. Objetos comuns deixados dentro dos carros podem provocar incêndio. E você vai ver como foi a primeira competição de capoeira brasileira no território norte-americano. A esperança é que com eventos como este, organizado aqui na Califórnia, mais pessoas passam a conhecer essa tradição secular afro-brasileira e caiam na dança. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Um foragido da justiça brasileira foi encontrado pela Polícia de Imigração e preso em Massachusetts. Ele era procurado pelas autoridades do nosso país por estupro de um menor de idade de 13 anos. Esta é a foto do momento em que o brasileiro de 23 anos foi detido. Ele não teve a identidade revelada. O brasileiro entrou nos Estados Unidos pela fronteira sul no Arizona em julho do ano passado. Ele acabou liberado pela polícia com uma notificação de comparecimento no Tribunal de Imigração, mas desapareceu. As autoridades americanas souberam que o rapaz era procurado pela Justiça do Brasil por estupro de criança. As buscas começaram logo depois disso. Ele foi encontrado pelo EURO, a Polícia de Operação e Remoção de Boston, no dia 23 de julho em Framingham, Massachusetts. O brasileiro vai ser deportado. O número de indocumentados capturados na fronteira sul caiu ainda mais e atingiu o nível mais baixo desde que Joe Biden assumiu a presidência em 2021. Os dados são do mês de junho e foram divulgados pelo Departamento de Imigração. As detenções ao longo da fronteira sul caíram 55% desde que as novas restrições de asilo do governo Biden foram anunciadas há 7 semanas. Por dia, as patrulhas capturaram 1.800 imigrantes. No total, no mês de junho, foram 83.500 apreensões. Ao mesmo tempo, os departamentos de segurança interna e de imigração estão intensificando os esforços para deportar e remover os indocumentados do território norte-americano. Nas últimas semanas, 65 mil indivíduos de mais de 125 países foram deportados, incluindo brasileiros. Já o número de pessoas liberadas para aguardar o processo de imigração dentro dos Estados Unidos reduziu 70%. San Diego, na Califórnia, continua sendo o local onde são feitas as maiores apreensões. O governo Biden está chamando esse levantamento de sucesso da política de imigração. E mudando de assunto, a cantora pop Beyoncé anunciou que vai doar bolsas de estudo para uma região específica do Brasil, a Bahia, a Universidade Estadual da Bahia. 15 alunos vão ser selecionados para ganhar esse auxílio. Os escolhidos vão receber $2 mil, cerca de R$10 mil. O dinheiro vai ser depositado em parcela única. Para concorrer a essas bolsas, é preciso comprovar que você integra o Programa Federal para Famílias de Baixa Renda, o CadÚnico. Precisa ter mais de 18 anos, não pode estar trabalhando e também não pode ter nenhum tipo de bolsa. As inscrições ficam abertas de 7 a 21 de agosto e devem ser enviadas no site da universidade. Os selecionados serão anunciados no dia 2 de setembro. Todas as informações foram divulgadas no edital publicado pela UNEB. Esse projeto é uma parceria da Be Good, fundação da cantora Beyoncé, com a instituição brasileira. Parabéns! Massachusetts pode legalizar o happy hour. O estado é o único do país que proíbe o encontro de pessoas após o trabalho para interagir e beber socialmente. O Senado estadual aprovou um projeto de lei que incentiva essa prática para aquecer o comércio e movimentar a economia local. Os detalhes com a Giovanna Lucatelli. A alteração sugerida na lei permitiria que bares e restaurantes vendessem bebidas alcoólicas a preços reduzidos durante determinados horários do dia. Segundo os autores da emenda, o objetivo é impulsionar a recuperação do setor, um dos mais afetados pela pandemia de Covid-19. É uma alteração de opção local, o que significa que cada restaurante pode decidir onde e se gostaria de oferecer descontos no happy hour. Os apoiadores dizem que esta alternativa ajudará a restaurar e revitalizar as regiões centrais das cidades, fortalecendo o comércio. E dizem que não há dados que comprovem um aumento significativo no número de motoristas embriagados ou acidentes relacionados à bebida.
principal argumento de quem é contra a lei. A proibição do happy hour foi implementada em 1984. E se esta emenda virar lei, Massachusetts vai ser o último estado americano a derrubar a proibição. As opiniões se dividem. Alguns empresários comemoram a possibilidade de flexibilizar os preços para atrair mais clientes. Eu sou a favor, eu acho que vai ajudar os bares a poder botar um preço, fazer algumas promoções nesse horário e vai ficar atrativa para os clientes, vai poder trazer business para os bares, para os restaurantes e sou a favor. Renato também é empresário e tem uma rede com 19 bares e restaurantes em Massachusetts e em outros 3 estados. Há 29 anos no mercado de restaurantes, ele é contra o projeto de lei. Não sei exatamente como a lei ainda vai ser estruturada, mas independente de como ela ser estruturada, baseado na nossa experiência em outros estados que tem happy hour, não é legal. A gente nunca foi a favor e sempre nos atrapalhou de alguma forma o happy hours nos restaurantes. Depois do intervalo, tem um levantamento inédito que mostra que a comunidade brasileira contribuiu com mais de 10 bilhões de dólares para o crescimento da economia na Flórida. E ainda, ao contrário do que muita gente pensa, o passaporte dos Estados Unidos não é o mais poderoso do mundo. Já já a gente te explica o porquê. Américas no Ar. Oferecimento Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. Um relatório da Florida Chamber Foundation indicou que a comunidade brasileira colabora anualmente com quase 11 bilhões de dólares para a economia do estado. As contribuições dos imigrantes da nossa comunidade vêm de diferentes setores, que vão desde financeiro, serviços até varejo e principalmente imobiliário. Carla Marinho tem as informações. Na internet, o Pablo Farias ficou conhecido como corretor dos brasileiros na Flórida. A escolha por um dos setores mais aquecidos da economia americana rendeu ao brasileiro a oportunidade de crescimento da equipe e das oportunidades de negócios ao longo dos anos. Eu estou há mais de uma década fazendo o que eu faço na venda de imóveis e nós já somos um time de 60 corretores e crescendo. O grupo que eu estou debaixo são 200 e poucos corretores, fora as áreas de construção que eu construo imóveis também. Então, oportunidades existem. Não dá para crescer da noite para o dia e não dá para crescer sem pagar preço, sem adaptar. A legislação é diferente, o proceder é diferente, mas é gratificante. O setor imobiliário, além do de serviços e de varejo, estão na liderança de negócios desenvolvidos por brasileiros que geram uma contribuição bilionária para a economia do estado do Sol Brilhante. Um relatório recente da Florida Chamber Foundation mostra que esses empreendedores são responsáveis por injetar cerca de 10,7 bilhões de dólares por ano na economia do estado. O Brasil já se tornou tão importante que hoje é o principal parceiro internacional da Flórida. Um mercado atrativo também até para os aspirantes a imigrantes, que aumentaram a procura por vistos que aliam investimento com a oportunidade de morar legalmente no país. Nós temos percebido um grande aumento de investidores brasileiros com a intenção de dolarizar o seu patrimônio e também, obviamente, utilizar esse aporte financeiro para fins imigratórios, de concessão de vistos. O que vem ocorrendo é um número maior, principalmente nesse ano, dessa leva de brasileiros que estão um pouco inseguros com a economia brasileira e querendo realmente uma segurança maior através da economia americana. Mas é bom lembrar que o sol pode brilhar para todos na terra das oportunidades, mas é preciso pagar um preço. O que eu vi de empresários brasileiros que chegaram aqui e estavam dispostos a pagar o preço, a adaptar, porque às vezes você precisa baixar 2, 3, 4 degraus para começar a crescer aqui. A gente às vezes chega do Brasil nos Estados Unidos com um conhecimento muito bom, com títulos muito altos, e não é todo mundo que está disposto a pagar esse preço de ter que descer alguns degraus para começar de fato a galgar posições aqui.
oportunidades nesse país são fantásticas. A gente vê a quantidade de empresas brasileiras que têm se destacado aqui. Mas não são só os brasileiros que fazem a diferença na economia americana, não. Um levantamento do Escritório de Orçamento do Congresso apontou que os imigrantes sem status, por exemplo, são essenciais aqui para o país. Eles são responsáveis por preencher a mão de obra, impulsionar o crescimento do país e, principalmente, reduzir o déficit econômico em quase $1 trilhão. Isso nos próximos 10 anos, viu? A agência apartidária estima que a população imigrante vai crescer entre 2021 e 2026 cerca de 8,7 milhões de pessoas. Isso significa um aumento de 1,7 milhão de estrangeiros por ano, bem acima da média anual dos anos anteriores. O estudo do CBO, o Escritório de Orçamento do Congresso, se baseou nas projeções e nos efeitos econômicos que os imigrantes sem status devem trazer para os Estados Unidos entre 2024 e 2034. O relatório focou apenas nos indocumentados, aqueles com liberdade condicional, visto vencido ou que entraram no país ilegalmente pela fronteira sul. O levantamento apontou que esse grupo em específico deve pagar 788 bilhões de dólares em impostos e gerar 387 bilhões de dólares em receita federal extra, ajudando a reduzir o déficit federal de forma considerável nos próximos 10 anos. Enquanto isso, nesse mesmo período, o governo deve gastar com os indocumentados 177 bilhões de dólares em benefícios. Esse contingente de novos imigrantes ilegais veio ou foi aos Estados Unidos para produzir, para trabalhar e também consome. Então, de um lado, eles aumentam a renda e a riqueza pelo trabalho e, ao mesmo tempo, também aumentam pelo consumo de alimentação, outros bens e serviços. Isso significa dizer que na dinâmica da economia, eles estão contribuindo positivamente, embora do ponto de vista legal não estejam. O que se espera é que haja um controle disso, e especialmente, como é o caso dos Estados Unidos, os serviços públicos são muito poucos, ou seja, não se gasta com ilegais. Os ilegais devem pagar os seus próprios custos, as suas próprias despesas. Por isso é que a presença deles nesse número controlado, é positiva para a economia e para a vida dos demais cidadãos norte-americanos. Hoje, o ex-presidente Donald Trump se encontrou com o premier israelense em West Palm Beach, na Flórida. Em campanha para um segundo mandato, o republicano recebeu Netanyahu e a esposa com empolgação. Pousou para fotos e convidou os dois para entrar em sua casa. Lá dentro, os dois líderes assessores participaram de uma reunião onde eles falaram do conflito em Gaza, de um possível cessar-fogo e de relações bilaterais. O premier israelense disse que espera uma trégua em breve, mas deixou claro que a guerra contra o Hamas vai continuar em Gaza. Aos jornalistas, Trump disse que se ele perder a eleição deste ano, o conflito no Oriente Médio pode escalar e se transformar na Terceira Guerra Mundial. Este foi o primeiro encontro entre Netanyahu e Trump desde que o republicano deixou o poder em 2020. Mudando de assunto, gente, olha só que curioso. Ao contrário do que muita gente pensa, o passaporte dos Estados Unidos não é mais o poderoso do mundo. Este ano, o documento norte-americano despencou no ranking mundial. Quem está no topo da lista é o passaporte de Singapura. O passaporte mais poderoso do mundo é aquele que permite viajar para diferentes destinos do planeta sem necessidade de um visto. 10 anos atrás, os Estados Unidos e o Reino Unido tinham os passaportes mais fortes do planeta. Agora, a classificação mudou. Os Estados Unidos aparecem no 8º lugar, despencaram ainda mais em relação ao ano anterior. Essa queda foi considerada a maior entre qualquer país classificado entre os 10 primeiros. O passaporte americano dá acesso para 186 países sem visto. O documento mais poderoso, que está no topo da lista, é o de Singapura, que dá acesso livre a 195 nações. Na sequência, estão empatados passaportes da Alemanha, França, Itália, Japão e Espanha. O Brasil aparece na posição de número 17. O documento brasileiro permite viajar para 171 países sem autorização de visto. O Afeganistão
Afeganistão ficou no rodapé do ranking. É o passaporte mais fraco do mundo. No próximo bloco, a gente te mostra os perigos de open house para quem está vendendo a casa e ainda morando na residência. Tem também reportagem que mostra que as taxas de despejo estão 50% acima do que eram antes da pandemia de Covid-19. Já voltamos e com um vídeo que serve de alerta para a nossa comunidade aqui nos Estados Unidos. A polícia apontou para os riscos de uma prática muito comum aqui no país, o open house. Este vídeo mostra um homem entrando numa casa fingindo estar interessado em comprar um imóvel. Ele olha ao redor e decide subir as escadas, mas no andar de cima, as câmeras registram o ladrão abrindo as gavetas e mexendo em todas as coisas da família em busca de algo de valor. Por sorte, neste caso, o homem não conseguiu encontrar nada e acabou deixando o imóvel de mãos vazias. A polícia abriu uma investigação e agora está procurando por esse suspeito. O open house acontece quando as pessoas querem vender seus imóveis, mas ainda estão morando dentro das casas. Elas abrem as portas por um dia e deixam a residência com os pertences dentro. Um corretor fica responsável por mostrar o imóvel para os possíveis interessados. A polícia alerta as famílias para instalarem câmeras internas e orientar os corretores a nunca deixar os visitantes sozinhos. E seguindo no tema moradia, um novo levantamento apontou que o número de despejos subiu assustadoramente aqui nos Estados Unidos. As taxas estão 50% acima do que eram antes da Covid-19. E um dos motivos é o fim da ajuda financeira do governo federal, que era emitida durante a pandemia. Gainesville, Las Vegas, Houston, Phoenix, Nashville, Fort Worth, Minneapolis e Columbus estão registrando as maiores taxas de despejo. Os índices estão batendo recordes, superando em 50% os níveis pré-pandêmicos e preocupando o governo Biden. A maioria dos despejos é principalmente por questões relacionadas ao não pagamento do aluguel. Os especialistas explicam que a combinação de aluguel mais alto, fim da ajuda financeira do governo da era Covid e as políticas que facilitaram os proprietários despejarem inquilinos estão impulsionando as taxas recordes no país. Por ano estão sendo executadas cerca de 3.600.000 ordens de despejo no território americano. Dados apontam que a crise econômica dos Estados Unidos, inflação, salários achatados e os preços das casas arrendadas disparando estão fazendo as famílias gastarem, em média, de 30% a 40% das suas rendas só com moradia. Desde o fim da Covid, os aluguéis subiram 21% no país. Uma nova tática para combater a criminalidade em Santa Mônica, na Califórnia, vem se mostrando muito eficaz. São os drones policiais que monitoram ruas, flagram ações ilegais e acionam as patrulhas terrestres. Essas imagens mostram o momento em que o drone consegue encontrar adolescentes portando armas na rua. A polícia chega momentos depois e captura os jovens. Em outra cena, um bandido é flagrado roubando um carro no estacionamento de um mall. As viaturas pegam o bandido antes que ele fuja. Mesmo voando muito alto, o drone da polícia de Santa Mônica consegue dar zoom e visualizar exatamente o que precisa ver. O departamento possui poucos agentes técnicos, mas quer investir nessa promissora tecnologia, já que 80% da cidade é acessível com drone. Basicamente, nossos olhos estão abertos para as possibilidades de utilizar esse tipo de tecnologia e todos os diferentes benefícios que ela oferece, disse a tenente Erika Kluf. Estados vizinhos gostaram tanto da ideia dos drones que estão treinando oficiais para o mesmo tipo de serviço, monitoramento aéreo para acionar as patrulhas terrestres. A seguir, você vai ver que os itens comuns deixados dentro dos carros podem provocar incêndio. E ainda, a Califórnia sediou a primeira competição de capoeira brasileira em território norte-americano. Américas no Ar. Oferecimento. Rejab Ship. Melhore agora sua qualidade de vida. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A
gente fala agora de calor escaldante e tem uma perguntinha para vocês. Você presta atenção nos itens que deixa dentro do carro no sol quente? Olha, muita coisa pode parecer inofensiva, mas na verdade não é, viu? Os especialistas alertam que alguns objetos podem fazer o veículo pegar fogo. Você sabia disso? As garrafas d'água são um exemplo de risco inesperado. Quando as temperaturas começam a subir, elas podem provocar incêndio. Os especialistas explicam que a água serve como uma lupa para a luz solar. Ela amplia a potência do raio, pode aquecer objetos ou até o banco do carro e provocar fogo. Esse tipo de evento não é comum, mas com o calor escaldante que tem atingido o país nos últimos dias, essa possibilidade vem se tornando cada vez mais real. Itens como brinquedos infantis, laptops, tablets e outros aparelhos com baterias de lítio também são perigosos. Se a luz solar atingir as baterias em um ambiente de alta temperatura, o resultado pode ser uma explosão. Os especialistas também alertam para pessoas que deixam desodorantes de aerossol no carro, refrigerantes em lata, garrafas fechadas e isqueiros. Tudo isso também pode provocar um incêndio. Não tenho costume de deixar, porque tenho medo até, porque aqui é muito calor, né? Álcool em gel, garrafa, vidro, não deixo, porque tem uma cliente minha que deixou o vaso dela em cima da mesa e como bate sol o dia todo, o vaso, a mesa chegou a derreter. Ela achou que era uma sujeira ali, mas era o vaso que queimou a mesa mesmo. É um perigo, né? Começar um incêndio. Algo do tipo. Eu já saio do carro, já carrego tudo que dá para carregar, porque eu não gosto de deixar lixo ou resto de nada. O oeste dos Estados Unidos enfrenta a pior onda de incêndios florestais do ano. O principal foco está em Park Fire, na Califórnia. Mais de 168 mil acres estão queimando fora de controle. 1.600 bombeiros trabalham dia e noite para conter essas chamas. O fogo já destruiu mais de 134 casas e segue avançando. A população está sendo retirada das áreas de risco. O tempo seco, o vento forte, o calor intenso, a baixa umidade do ar dificultam os trabalhos dos bombeiros. Um homem de 48 anos foi preso, suspeito de começar esse incêndio criminoso na região. Ele empurrou um carro em chamas em um desfiladeiro. Mas ao norte, no Oregon, também há registros de chamas e alerta de retirada da população. A fumaça desses incêndios já atinge vários estados vizinhos e vem provocando alertas de qualidade de ar. Várias regiões, o ar está sendo considerado insalubre e também perigoso. Vamos aproveitar, já que a gente está falando de clima, vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão para boa parte do país amanhã. Olha, em Boston a gente tem tempo encoberto, mínima de 66, máxima de 79. Nova York e Washington a gente tem tempo encoberto também, sol entre nuvens. Norfolk e Atlanta já tem previsão de chuva. Essa área aí fica com máxima de 89. Na Flórida, Jacksonville, a gente tem chuva. Tampa e Miami, tempo encoberto, nada de sol nessa região. New Orleans, trovoadas ao longo do dia. Esse mau tempo segue em Houston. Brownsville já tem tempo encoberto. San Antônio, sol entre nuvens com mínima de 77, máxima de 94 graus. El Paso, o calor começa a aumentar, máxima de 102 graus, apesar do tempo estar encoberto. Albuquerque, máxima de 97, mínima de 73. Phoenix, olha só, gente, máxima de 109 graus, muito calor, apesar de ter nuvens aí ao longo do dia. Las Vegas, máxima de 107, o sol vai brilhar forte nessa região o dia inteiro. E São Francisco, tempo um pouquinho mais ameno, mais tímido, sol entre nuvens, mínima de 58, máxima de 66 graus. E para encerrar o jornal, nessa sexta-feira, a gente traz uma arte marcial tradicional da cultura brasileira, a capoeira. A Califórnia sediou a primeira competição dessa luta no território americano. Essa arte marcial, que mistura música e esporte, atraiu um público de mais de 1.500 pessoas e foi um tremendo sucesso. Quem conta essa história pra gente é a Eloá Urazen. Dança para uns, luta para outros, mas arte para todos. Patrimônio cultural e imaterial da humanidade, a capoeira vem ganhando adeptos mundo afora e colocando até os americanos para gingar. A primeira competição de capoeira no Hemisfério Norte foi celebrada na Califórnia e contou com uma plateia de 1.500 pessoas. Mais de 300 atletas e mestres capoeiristas vieram ao país participar do evento. É a primeira edição em Los Angeles, especialmente a primeira edição fora do Brasil. Então era um desafio muito grande a gente conseguir trazer esse produto que se formou no Brasil, que é para apresentar esse conteúdo incrível da capoeira
aqui em Los Angeles, que é a terra do entretenimento. Então, a gente tem uma responsabilidade adicional. Chegar nos Estados Unidos, a gente sabe que é um mercado importante e como o nosso propósito é abrir mercado na capoeira e trazer inovação, credibilidade, conexão, a gente começou com isso lá atrás, imaginando que talvez em 5 anos a gente conseguisse fazer o que a gente conseguiu concluir em 2 anos. Para a gente é uma honra, sensação de dever cumprido. Acho que a gente entregou o resultado que a gente veio aqui. A gente está muito feliz e quer fazer mais e mais. Presente em mais de 160 países, a capoeira conta com 6 milhões de praticantes só no Brasil. A esperança é que com eventos como este, organizado aqui na Califórnia, mais pessoas passam a conhecer essa tradição secular afro-brasileira e caiam na dança. A reação do público diz, né? Todo mundo gostou muito, foram quase 4 horas aqui, ninguém foi embora. Então, muito gratificante. É muito trabalho, mas é muito gratificante. Na verdade, o ponto de cultura não está chegando à frente, está começando. A capoeira está presente em 170 países, em mais de 5 mil municípios do Brasil. Então a gente tem muita gente para conectar com essa paixão que já existe espalhada. Trazer aqui capoeiristas, e é só o começo, tá? Mas trazer aqui capoeiristas de fora dos Estados Unidos para interagirem com os capoeiristas de alto rendimento dos Estados Unidos, para a gente é um prazer, a gente tem certeza que esse é o caminho. Bem bacana, hein? Bom, o Jornal Américas no ar então termina agora. A gente espera vocês novamente amanhã e você fica agora então com mais um capítulo da Rainha da Pérsia. Boa noite.